Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa videoaula aqui, Focus on Language, na página 11, Past Perfect. Eu falei na aula passada que o Past Perfect, a gente introduz ele na sentença quando nós temos duas situações de passado e que a primeira situação que aconteceu, essa sim a gente vai utilizar o Past Perfect. Falei também que a estrutura gramatical para o Past Perfect é você usar o verbo auxiliar have no passado, que aí fica had, e depois o verbo principal no particípio, igual a gente utiliza lá no Present Perfect. Ótimo, eu li para vocês essas frases aqui, ó, eu tinha salvo a minha carta quando o computador desligou sozinho. Então aqui nesse caso, eu já... Qual foi a primeira ação que aconteceu do passado? Eu salvar a carta, depois o computador desligou sozinho. Tá? Então nessa parte de salvar a carta eu coloco o Past Perfect. E aí eu li as outras frases para vocês também, tá? Então, seguindo aqui na letra A, fala assim, que sentença melhor explica o uso do Past Perfect? Bom, é a 3 aqui, ó, o passado perfeito é usado para falar sobre ações que foram completadas antes de uma outra ação no passado, antes de um tempo específico no passado, tá? Lembra? Se a gente tem um tempo específico no passado, um passado simples, o que veio antes, a gente vai usar o passado perfeito. Tá? Então, essa 3 aqui, ela explica bem certinho o uso do Past Perfect. Na 3, qual opção mostra então o uso, a forma correta do Past Perfect? É a 2, passado do verbo have, que é o verbo auxiliar, passado simples, então had aqui, tá? E o particípio passado do verbo principal. E aí nós temos verbos regulares, você vai aplicar a regrinha do ED no final de cada verbo, que é regular, é claro. E quando ele é irregular, a gente tem que, né, decorar uma lista aí, que você encontra na internet, bem completinha, bem bonitinha. E a gente vai memorizando conforme o uso. Quanto mais a gente usa, mais a gente consegue guardar os verbos e o seu uso ali, tá? Esse pay attention, eu falei para vocês como que eu utilizo ele em questões, tá? Ou até mesmo em sentenças negativas, mas aqui está falando quando eu uso em questão, eu faço a inversão do verbo auxiliar, que é o had, com o sujeito, e quando eu tenho as question words, ela sempre vai vir no início, igual está aqui. A C fala assim, onde é colocado not para sentenças negativas utilizando o past perfect? O not sempre vai vir depois do verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar? É o had, então vai vir sempre depois do had. Lembram? Em inglês, frases negativas eu coloco not sempre depois do verbo auxiliar. Verbos auxiliares que nós temos é o verbo be, nas suas conjugações, claro, o do, o does e o did, e depois o have ou had. Esses são os 3 verbos auxiliares, tá? E é claro, quando a gente usa o modal verb, aí o not vem depois também do modal verb. Aí quando você vai fazer uma questão negativa, você precisa saber a hora de colocar ele ali, se você vai fazer a contraction ou não, tá? Essas são dicas rapidinhas que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas a resposta da C está aqui, ó. After had, ou seja, depois do had, que é o auxiliar. And before the main verb, e antes do verbo principal. E aí fica assim, ó. Had not broken up, tá? Desse jeitinho aqui, seguindo a estrutura. Na letra D, que conjugação verbal é usada para falar sobre ações mais recentes? Simple past, tá? Simple past fala sobre ações mais recentes. Não é presente, não é uma ação que o tempo que aconteceu lá no passado não me é interessante e que remete aos dias de hoje, que aí seria o present perfect. E também não é presente para ser o simple present. Past continuous é uma ação lá no passado que teve um progresso, também não vai ser. Então, o simple past é a conjugação mais recente.
tá? E na E, qual a timeline melhor representa a seguinte sentença? Então tá assim, quando a conexão da internet caiu, eu já tinha salvo o arquivo, ou salvado o arquivo. Então, a melhor informação é a 1, porque ó, I had already saved the file, eu já tinha salvado o arquivo. When the internet connection dropped, quando a conexão da internet caiu. E aí nós chegamos aqui no present time, que é o tempo presente. Essa é a melhor situação. Por isso que eu falo que aqui na primeira ação de passado a gente usa o passado perfeito. Nas outras não cabe, fica sem sentido, tá bom? Esse exercício 2 aqui era para a gente colocar verdadeiro ou falso de acordo com o schedule, né, do Christopher, é isso? Christopher, isso mesmo. Então, 8 horas da manhã, checou o e-mail dele. Às 9, começou a trabalhar. Às 11, atendeu a uma videoconferência. Ao meio-dia, almoçou com os clientes. À 1 da tarde, foi ao shopping para um smartphone. Foi às compras de um smartphone, na verdade. À 3, ele entrevistou alguns aplicantes para a vaga de trabalho. Então, alguns candidatos. E às 5, terminou o trabalho. Às 7, jantou. E às 11, deu aquela surfada master na internet. Lembrando que às 11 era o ponto-chave para você entender tudo o que aconteceu antes, que é o momento 11 horas da noite, é o agora. E aí na letra A fala assim, ele tinha ido ao shopping, ele tinha ido comprar um novo smartphone antes da videoconferência. E olha aqui, ó, a videoconferência está aqui às 11 e ele só foi comprar o smartphone à 1, então é falso. Na B, ele terminou o trabalho às 7. Verdadeiro, ó, aqui ó, 7, ele já tinha terminado o trabalho, ele parou às 5, então tá certo. A C, ele não tinha nenhum candidato ao trabalho antes da hora do almoço. E aí se a gente checar aqui, ó, ele fez a entrevista só às 3 da tarde, então antes ele não teve mesmo, verdadeiro. Antes da hora do almoço, ele tinha checado os e-mails dele, depois começou a trabalhar, depois ele foi comprar um smartphone. Isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Ele realmente, antes do almoço, ele checou o e-mail dele e começou a trabalhar, mas ele só foi comprar o smartphone depois do almoço, aqui ó, 1 da tarde, ele almoçou ao meio-dia, então também é falso, tá? Aqui na E, ele almoçou antes de atender a videoconferência, falso, tá? A F, ele checou o e-mail dele depois de começar o trabalho, não, ele fez isso antes, também é falso. E a G, ele entrevistou os aplicantes, né, os candidatos, depois que ele almoçou, verdadeiro. Aqui, essa é bem pessoal, era o que vocês iriam colocar, que vocês fizeram no dia anterior de vocês, tá? Então, essa daqui eu vou pular, porque vocês iriam colocar as informações igual ele fez lá. Agora na 4, olha, é para eu utilizar o passado simples ou passado perfeito. Então eu analiso qual situação aconteceu primeiro, passado perfeito. Então, he had used the internet for 6 hours before he decided to go out and get some fresh air. Ele tinha utilizado a internet por 6 horas antes de decidir sair e tomar um ar fresco. Fechou? B. Jasmine turned off the computer after the internet had gone off 5 times in a row. A C. I went online to see what my best friend had shared on her timeline. A D. My parents had gone offline before I had the chance to call them. Então, essas são as informações. E tem aí aqui, perdão. Sharon stopped launching because her friend had photoshopped her head onto a man's body. Fechou aí? Essas são as informações. Aconteceu primeiro, passado perfeito. Aconteceu depois, aí você coloca o passado simples. Essa é a expressão do used to, eu falei na aula passada. Coisas que você costumava fazer, mas que hoje já não é mais verdade, que você não faz. Li essas frases, ó.
People used to be more sociable before the internet. Então as pessoas costumavam ser mais sociáveis antes da internet. Hoje já não é tão verdade isso. Então por isso que usou o used to. E aqui, seguindo, é possível dizer que o used to refere a habilidades passadas, é isso mesmo, e sentenças, né? Ditos, coisas passadas também, então a 3 aqui, e a última, um contraste entre o que acontecia no passado com o que acontece hoje no presente. Então, a resposta da A é a 1, a 3 e a 6. E o que acontece com o use to nas sentenças negativas e interrogativas? O use ele fica na forma base, porque lembra, você vai usar o did ou didn't para deixar ela no passado, a expressão no passado. E aí, quando eu utilizo o did como auxiliar, o use vai sempre ficar na forma base. Então, it's changed to use to. Então, ele muda para use to, sem o D. Mostrei aqui essas partes de respostas curtas, como que faz a questão. Aqui, mostrando bem essa forma aqui de mudança, né, do use to. E aqui na 7 era para vocês colocarem, perdão, aqui na 6 era para vocês colocarem a informação, encontrar alguém que tinha uma conta no Orkut, encontrar alguém que tinha um smartphone quando estava até o 5º ano, encontrar alguém que costumava brincar na rua quando criança, encontrar alguém que costumava ensinar aos pais a usar a internet e alguém que não costumava assistir TV na internet. Isso era para vocês colocarem aqui, mas eu ainda falei assim, ó, fulano costumava ter uma conta no Orkut, para vocês melhorarem aí a escrita, o entendimento, isso ajuda muito. Agora, esse 7 aqui, ele está aqui, respostas sugeridas, não quer dizer que é isso mesmo, mas fica mais tranquilo de você entender. Então, ó, she used to write letters, ela costumava escrever cartas, but now she writes e-mails, mas agora ela escreve e-mails. She used to go out shopping for everything, but now she sometimes shops online. Então ela costumava sair para as compras, para qualquer coisa, agora ela compra online. She used to go to the bank whenever need, but now she often uses the internet bank. Ela costumava ir ao banco devido à necessidade, mas agora ela costuma utilizar o internet bank. She didn't used to have many friends, but now she has tons of friends. Então, ela costumava ter muitos amigos, agora ela tem toneladas de amigos. Ela não costumava ter muitos amigos, agora ela tem toneladas de amigos, perdão. She used to feel bored while waiting for an appointment in general. Então, ela costumava se sentir chateada enquanto espera por uma consulta, no geral. But now she surfs the net. Mas agora ela surfa na internet. Chat with friends. Ela conversa no bate-papo ali com os amigos. Or play online games to ease the wait. Ou então ela joga alguns jogos, né, para facilitar a sua espera. E por fim, she used to be single, but now she has a boyfriend that she met in a discussion forum. Então, ela costumava ser solteira, mas agora ela tem um namorado que ela encontrou aí no fórum de discussão. Tá bem isso daqui, tá? Para que vocês entendam essas informações. O exercício 8 era para você só fazer uma frase aqui de um parágrafo do que você costumava... Por exemplo, como a internet tem mudado a sua vida. Então, o que você costumava ou não costumava fazer que agora você faz nesse sentido. Essa aqui, o Focus on Speaking, a gente passou. O Learning Booster, eu li para vocês isso aqui. E aí a gente tinha que fazer comparativos. E o comparativo é esse aqui, ó. In the past, ou seja, no passado, computer used to be hard. Computer used to be cumbersome. Computers didn't used to be user-friendly. The system didn't use to support one-word email before crashing. The internet used to traffic information at 56 kilobytes per second. Então, essas são as informações que aconteciam no passado. Olha aqui o now, agora. The system supports almost
300 billion emails in a day. The internet traffic is information at 7.6 megabytes per second. User upload an average of 42,000 videos. User create over 1.6 million Tumblr posts. Users type over 6 million tweets. User click over 2 million Facebook likes in just 1 hour. Então essas são as informações que acontecia lá atrás e que hoje mudou, tá? Só o comparativo de acordo com o texto. E aqui o Challenge Yourself, essa página, né? Essa expressão had heard it é o past perfect, então é a conjugação do passado perfeito, alternativa B. Viva la Vida é uma música, né? Do Coldplay. Então a letra da música aborda temas que, de certa forma, podem ser reforçadas pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Então essas são as informações. O 3 também é esse texto aqui e, de acordo com o texto, a informação correta é a letra A. Every writing choice in an article is carefully thought out. The words, the tone, the organization of ideas all work toward researching the author indeed goal. That say, why does the author cite the American Psychiatric Association's official definition of a mental disorder? To reinforce the idea that internet addiction disorder is in fact a mental disorder. Então, para reforçar que a ideia de vícios distortuante da internet é um fato de distúrbio mental, tá? Então, seria a resposta correta aqui, então é a letra A. Like a bird on a tree, I'm just sitting